Apocalipse, do capítulo 1, verso 2 e 3, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. E Pedro, no capítulo 1, verso 19, segundo Pedro 1,19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou provém de particular interpretação, mas homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E segundo Timóteo, no capítulo 3, verso 16, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu li aqui 3 versículos, ou um pouco mais de 3 versículos, em 3 livros, Apocalipse, Timóteo e Pedro. Perceba que fala das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, meus amados, o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus, escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram, movidos pelo Espírito Santo. E nessa palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação de todos. Portanto, as Escrituras Sagradas são a infalível revelação da vontade de Deus. Constitui o padrão, constitui o caráter, constitui a prova da experiência. A Escritura Sagrada é o autorizado revelador de doutrinas e registros fidedignos dos atos de Deus na história. Que fantástico é podermos ter esse conhecimento, é podermos termos esta enciclopédia em nossas mãos. Nenhum livro, meus amados ouvintes e irmãos, já foi tão amado, mas também tão odiado, tão reverenciado, mas também tão perseguido quanto a Bíblia. Nenhum outro livro. Muitas pessoas já foram mortas em favor da Bíblia. Outras tantas mataram por causa da Bíblia. A Bíblia, tem inspirado as maiores e mais nobres ações humanas, ao mesmo tempo em que é acusada por seus mais danosos atos e degenerados atos na história humana, acusada por atos danosos e degenerados. Acusam a Bíblia por isto. Guerras têm sido travadas em virtudes da Bíblia. Revoluções têm se orientado a partir das páginas sagradas. Reinos já vieram abaixo com base em ideias da Bíblia. Pessoas, meus queridos, de todos os pontos de vista, de teólogos da libertação a capitalistas, de fascistas, de marxistas, de ditadores e libertadores, de pacifistas e militaristas, todos
as ideias, os pontos de vista, já percorreram com avidez as páginas sagradas da Bíblia para justificar os seus feitos bons ou maus. Buscam justificativas na palavra de Deus. Mas a Bíblia é um livro singular. A singularidade da Bíblia não provém de suas incomparáveis influências políticas, culturais, sociais, que são exercidas sobre o mundo. Sim, este livro exerce influências políticas, culturais, sociais. Exerce influência sobre o mundo de então, do século XXI. Porém, antes de sua fonte original e dos assuntos que se trata, ela é sim uma fonte incomparável de influência. Nenhum outro livro tem influenciado tanto a sociedade em todos os aspectos. Mas acima de tudo isso, ela é a revelação divina do Deus homem único, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. É a revelação divina do Deus homem único. Sim, meus amados, a Bíblia é o maior compêndio revelador da maior graça divina, da maior graça salvadora já apresentado ou que já existiu nesse planeta Terra. A despeito, meus amados, das muitas questões desafiadoras que têm sido levantado acerca de Deus, ao longo de toda a história, o homem ele tem testificado confiantemente de sua existência, verificando que ele existe. Ele, Deus existe. Ao longo da história, o homem tem testificado desse Deus, tem confiado na existência deste Deus, porque de várias formas esse Deus se revelou e se revela ao homem. De que modo Deus se revelou à raça humana? E de que forma podemos compreender esse Deus? Como? Se ele se revelou, como ele está revelado? Através de que ele está revelado? Eu quero compreender Deus. Como eu posso compreender Deus? Onde eu posso buscar compreender sobre esse Deus? Sabe, muitos veem canais de auto-revelação de Deus na natureza. Isso é muito interessante. Canais de revelação de Deus através da natureza. Muitos veem canais de revelação de Deus através da história. Também vê a revelação de Deus no comportamento humano, na consciência do homem. Vislumbre da natureza de Deus obtido através dessas avenidas são frequentemente identificadas como revelação geral, uma vez que tal revelação se encontra disponível a todos pela própria natureza, pela própria razão humana. Por isso, revelação geral, revelado a todos. E isto apela à razão humana, essa revelação geral. Através de quê, Daniel? Através da história, através da natureza, através do comportamento, através da consciência humana, são vislumbre da revelação de Deus. Agora, para milhares ou milhões de pessoas, a beleza natural representa prova da existência de um Deus amorável, não é? A natureza é linda, é bela, revelando como
revelando a existência de um Deus. O brilho do sol, a chuva, as montanhas, as correntes de água, todos testificam de um amorável Criador, não é mesmo? O salmista chega a dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, verso 1. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 20. Sim, as coisas criadas por Deus revelam o poder do Deus Criador. Outros percebem a evidência de um Deus que zela por seus filhos através de um feliz relacionamento, de um extraordinário amor manifestado entre amigos, membros da família, esposo, esposa, pai e filhos. Sim, o relacionamento também evidencia um Deus criador. Como alguém a quem a sua mãe consola, eu assim vos consolarei, diz Isaías 66, verso 13. Relacionamento de mãe e filho, relacionamento de Deus conosco. Como um pai compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Salmos 103, verso 13. Perceba, relacionamentos humanos também revela um Deus criador. Contudo, quando olhamos para a natureza, os raios do sol podem derramar sobre a terra a bênção para o crescimento das plantas, para o desenvolvimento da vida. Mas, ao mesmo tempo, os raios do sol podem converter a terra em imensos desertos. A mesma chuva que cai para regar, trazer vida à terra, ela pode converter-se em torrentes que afogam famílias inteiras. As mesmas lindas montanhas altaneiras pode fender-se, tremer, desmoronar, destruindo milhares de vidas. As lindas relações humanas de um pai e filho, de um esposo e esposa, de amigos, muitas vezes este relacionamento está impregnado de inveja, de ciúme, de ira, de ódio e até de manifestações assassinas. Sim, esta revelação geral apresenta que, por trás de tudo isto, existe um Deus Criador. Esses sinais, meus queridos, às vezes são sinais confusos. Por exemplo, um marido que jura amor à sua esposa, jura amar os seus filhos, de repente cometem assassinato contra estes que ele diz tanto amar. São sinais confusos. O sol que traz a bênção, a vida, a terra, ao mesmo tempo produz deserto. As chuvas que regam e trazem vida, ao mesmo tempo, pode trazer tempestades e destruição. Sinais confusos. Ao mesmo tempo, estes sinais naturais, esta revelação natural, pode trazer muitas perguntas que, por vezes, não temos respostas. Ele manifesta, meus queridos, esses sinais manifestam o conflito entre o bem e o mal.
mas não explica de que modo esse conflito começou. Não mostra de que modo, de como eu e você estamos envolvidos nesse conflito entre o bem e o mal. Não mostra quem finalmente vencerá essa grande batalha que enfrentamos entre o bem e o mal. Portanto, os sinais gerais, como nós vimos aqui, esta revelação geral, elas podem ser um pouco confusas, os sinais da natureza. Mas sabe, o pecado, ele limitou a autorrevelação de Deus manifestada através da criação, pelo fato de este pecado obscurecer a habilidade humana em interpretar o testemunho de Deus. Isso é muito sério. O pecado impede de nós termos habilidade de interpretar o testemunho de Deus através da natureza. Portanto, tendo em vista esta questão, é interessante que algo precisava de auxiliar na compreensão geral da revelação de Deus, compreensão das coisas divinas. Só a natureza não conseguiria revelar tudo. Então, Deus apresentou uma revelação especial de si próprio. Ele decidiu apresentar-se diante da humanidade por um meio específico, o qual esse meio específico não deixaria margem à questão no tocante ao seu caráter, ao seu amor pela humanidade. E Deus fez esta revelação especial através das escrituras sagradas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. No princípio, a sua revelação veio através dos profetas. Depois, ela foi transmitida por intermédio de sua revelação última, a pessoa própria do Salvador Jesus Cristo. Veja, revelação especial. Nós temos uma revelação geral, a natureza. Mas temos uma revelação especial, porque a revelação geral, manchada pelo pecado, obscurece a mente humana de compreender quem é Deus. Então Deus usa uma revelação especial, usa os profetas para revelar Deus, revelar Jesus, revelar o Espírito Santo, para complementar a revelação geral, para afirmar a revelação geral, não para trazer discrepância entre a revelação geral e a revelação especial. Não, Deus se revela a si próprio, falando aos profetas e apresentando a si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Deus se revela a si próprio em pessoa, bem como por meio de proposições que declaram a verdade a seu respeito. Percebeu? Ele se revela a si mesmo, mas ele não estaria todo o tempo aqui, então ele usa de preposições que declarariam, registrariam toda a verdade a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do plano da salvação. Ambos os tipos de revelação que estamos falando nesta manhã se faz necessário para que você, para que as pessoas necessitam de conhecer Deus através de Jesus. É necessário a revelação geral, sim, mas é necessário a revelação específica, claro. E esses dois tipos de revelação vão fazer com que eu e você
tenhamos um conhecimento mais aproximado, mais específico, mais racional de Deus, de Jesus, de sua verdade, segundo esta verdade é em Jesus. Estas revelações, meus amados ouvintes, permitem que Deus quebre as limitações mentais humanas, quebre as limitações morais e espirituais do ser humano e comunique o seu desejo de salvá-lo. Sim, amados, revelações permitem que Deus quebre, então, as limitações mentais, morais e espirituais do ser humano. E estas revelações, então, vão mostrar o desejo de salvação, o desejo que Deus tem de salvar eu e você, salvar-nos do pecado. Então, temos uma revelação geral, mas temos uma revelação específica através da Bíblia Sagrada, a qual ela, com muita clareza, com muita autenticidade, declara o Cristo que veio pessoalmente se revelar. Portanto, a Bíblia expõe a humanidade e também ela revela a Deus. A Bíblia Sagrada, meus queridos, essa revelação específica, ela expõe o que é a humanidade. Quem é a humanidade? As características e a natureza da humanidade. Mas ela também, entenda bem, revela quem é Deus, o caráter de Deus, o objetivo de Deus. A Bíblia Sagrada, ela expõe a condição humana, mas também ela revela a solução divina. Isso é fantástico. Os seres humanos, eles são mostrados como perdidos pela Bíblia Sagrada. Os seres humanos são mostrados pela Bíblia Sagrada como separados de Deus, como injustos, como trapo de imundície. Mas Jesus é apresentado como aquele que localiza o perdido, como aquele que busca o perdido. Ela revela o Jesus que limpa esse trapo de imundície, que faz esse injusto ser justo. Percebeu? Ela revela sim quem é a humanidade. Ela revela sim quem é Deus. Ela revela as características humanas, mas revela as características salvadoras de um Deus amoroso. Que lindo compreendermos isso. Jesus Cristo é o ponto focal das Escrituras Sagradas. O ponto focal das Escrituras Sagradas não é guerra, não é briga, não é história, não é fim do mundo, catástrofes, não é bênçãos materiais, não, meus amados. O ponto focal das Escrituras Sagradas é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Lá no Antigo Testamento, ele é o Messias, o Redentor do mundo. No Novo Testamento, ele é o revelador como Jesus Cristo, o Salvador. Cada página que, através de símbolos, quer em realidade, quer em símbolos, quer em realidades concretas, quer em símbolos, revela algum aspecto de Jesus Cristo em cada página. Em cada página revela traços do caráter de Deus, fases do plano de Deus, fases da obra de Deus em cada página, em cada versículo da Bíblia Sagrada. Cada pontinho, cada vírgulazinha, cada letrinhas revela alguma coisa da obra salvadora de Jesus. E nós vemos, queridos, o ápice desta obra salvadora lá na cruz do Calvário, que é uma das principais revelações dessa obra sagrada que é a Bíblia, uma das principais revelações do caráter de Deus. Sim,
caráter de Deus. Ele é demonstrado com muita ênfase, revelado com muita ênfase na pessoa de Jesus, mas deixando os seus registros na pena inspirada ou nas Sagradas Escrituras. A cruz, meus queridos, representa o mais central de todos os pontos focalizados pela Bíblia Sagrada, a cruz. Porque a cruz faz convergir para o mesmo local a inominável maldade humana e a grandeza, a incomparável bondade de um Deus que criou, que fez e que ama esta humanidade. A cruz, ela converge ali. Ali nós vemos a maldade do homem, a tamanha crueldade do homem, mas também a incomparável bondade de um Deus. Poderia, meu querido, haver maior vislumbre da falibilidade humana? Poderia haver maior vislumbre? Quem é o homem? Olhe para a cruz do Calvário. Olhe para as cenas antes da cruz do Calvário. Que homem falível somos nós. Mas que poder maravilhoso de amor foi revelado ali na cruz do Calvário. O Deus Criador, o Deus homem, se entregando. Ali se revela, meus queridos, a tragédia do pecado, mas se revela também o poder que vence o pecado. O maior sacrifício já registrado pela humanidade. A mais abrangente demonstração de amor. Portanto, as Sagradas Escrituras revela esse contraponto de infabilidade ou falibilidade do homem. O homem é falível, mas a grandeza de um Deus. Efetivamente, então, amados ouvintes, o foco central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Ele ocupa a posição central de todo o drama cósmico. Em breve, quando o conflito entre a luz e as trevas chegar ao fim, o triunfo de Cristo no Calvário irá culminar com a erradicação do mal. Seres humanos e Deus serão outra vez restaurado a unidade entre si. Sim, Deus está buscando restaurar essa unidade que foi perdida lá no Éden, a unidade de Deus e o ser humano eram unidos. E esta união vai ser restaurada logo mais. E o foco central da Bíblia é esta restauração. É o Cristo que vai restaurar esta união, homem-Deus. O tema do amor de Deus, particularmente conforme visto no amor sacrificial de Cristo no Calvário, ali está a maior verdade do universo, representando assim o ponto focal de toda a Bíblia. O tema do amor de Deus, apresentado na morte de Cristo. Esse é o ponto focal de toda a Bíblia. Todas as grandes verdades bíblicas, portanto, devem ser estudadas a partir dessa perspectiva, o grande amor de Deus. E quando olhamos a revelação geral, vendo esta revelação específica, percebemos que existe um Deus que compreende eu e você, compreende quão falível somos nós. Portanto, ele, sabendo disso, ele demonstrou o seu grande amor. Um amor infalível. Um caráter que não tem mancha. Um Deus poderoso, que apesar de
ter criado o humano e ele falhado, ele tinha em mente resgatar este homem. Portanto, esta revelação, meus amados, que temos em mão. Você tem em casa, não tem uma Bíblia? Eu tenho. Mais do que uma lá em casa. Você também tem. Ela revela simplesmente um Deus que nos ama. Ela revela esse grande conflito. Ela revela essa batalha que temos que travar cada dia. Mas Jesus, ele se revelou na pessoa própria, através de Jesus. O Pai se revelou. Mas ele também deixou a sua revelação, Bíblia Sagrada, para que complementasse a revelação geral e pudéssemos ter confiança no Deus Salvador. Amém? Estude a Bíblia. Busque compreender esta revelação específica. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque nos deixaste, dá-nos a oportunidade de termos em mão a revelação específica, Bíblia Sagrada, que revela o Deus maravilhoso que temos. Jesus se revelou pessoalmente, mas ele deixou a estas escrituras para confirmar esta revelação específica de Jesus Cristo. Temos esse livro em mãos, que possamos buscá-lo, possamos amá-lo, porque ela é a luz que brilha nos dias tenebrosos que vivemos. Obrigado por nos salvar através da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Conceda-nos a bênção deste dia. Conceda a bênção a cada um de nossos ouvintes. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Desejo a você, meu querido, um feliz sábado. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.